Palavra e a tua graça, Senhor Deus amado, para que possamos ser transformados e a nossa vida seja um exemplo para a tua glória, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, Pai do Senhor para todos. Podem tomar os seus assentos. Quando nós cantávamos esse louvor, eu estava me lembrando que essa era uma das músicas que antigamente, quando nós cantávamos aqui na Quiniquê, época que meu pai era pastor aqui, era uma das músicas que ele perguntava assim: você vai cantar Agnus Dei hoje? E aí quando eu estava ministrando louvor, eu falava: vou cantar Agnus Dei hoje no final. E aí ele falava assim: vixe. E eu não entendia porque que ele falava vixe, né? E um dia eu perguntei para minha mãe, eu falei assim: por que é que toda vez que meu pai pergunta se a gente vai cantar Agnus Dei, ele faz um vixe no final? Ela falou: é porque ele disse que é o dia em que ele não sabe que horas ele começa a pregar. Porque quando a gente cantava essa música, o povo faltava não parar de chorar, de adorar e de glorificar o Senhor. Porque quando nós cantamos sobre a santidade de Deus, automaticamente nós somos tocados pela santidade de Deus. E essa santidade, ela tem pelo menos dois efeitos. Ela faz a gente reconhecer que nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. E ela faz com que a gente deseje mais a presença do Senhor, para não continuar pecando. Então eu quero fazer um vixe também, crentes. Eu estou doido para fazer um vixe também. Vocês vão cantar essa música e eu quero fazer vixe. Não sei que horas eu vou começar a pregar hoje. E Deus abençoe nosso ministério de louvor, amém? E nós queremos, nesse momento, convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos e eu quero pregar para os irmãos nessa noite em Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 até o verso 20. Nós estamos iniciando, irmãos, nessa noite, nós estamos iniciando uma série de pregações aqui na igreja com o fundamento em Apocalipse no capítulo 1 e depois no capítulo 4 e 5. A série de pregações se chama Exaltem, cantem e proclamem como aqueles que viram e ainda veem a glória do Senhor. Existe um grupo de seres privilegiados nesse momento. Esses seres estão diante de Deus, eles estão contemplando o Senhor. Eles estão diante do Cordeiro de Deus e estão diante do trono do Senhor, conforme vai ser lido lá em Apocalipse, capítulo de número 4. Eles estão olhando para o Todo-Poderoso, aquele que nós desejamos ver e aquele que pela fé nós cremos, está sendo visto por um grupo de seres, pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos, por milhares e milhares de anjos. Esses grupos, eles estão vendo Deus nesse momento. E eles são compelidos a fazer algo quando eles veem um Senhor. Eles exaltam e proclamam esse Deus. E como a Thalita falou, na nossa reunião, nós pensamos, como é que essas pessoas estão fazendo quando elas veem Deus? O que elas cantam? Qual é o conteúdo do seu louvor? Qual é o conteúdo da sua proclamação, da sua adoração? Como é que eles ficam quando veem Deus? E isso trouxe na minha memória um compromisso que eu tinha antigamente de observar todas as formas de exaltação a Deus e trazer para a igreja, para que a gente possa adequar a nossa vida de acordo com esses seres que estão vendo o Senhor e cantam sem cessar a glória do nosso Deus. E para a gente começar essa pregação nessa noite, eu quero pregar sobre o princípio da exaltação. Qual é o princípio da exaltação ao nosso Deus? Tem uma música que ela diz: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? E a resposta está em Apocalipse. Eles veem o Senhor. Eles veem aquele que está sentado sobre um trono. Eles veem o Cordeiro de Deus. Eles veem aquele que é digno de tomar o livro e desatar os selos. Eles estão vendo aquilo que nós desejamos ver todos os dias. E alguma coisa se move dentro deles para que eles cantem e exaltem de maneira profunda. Mas tem um princípio, e é sobre esse princípio que eu quero falar nessa noite. Por isso, o título dessa mensagem é O Princípio de Toda a Exaltação e Proclamação.
Eu quero ler com os irmãos lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, do verso de número 9 até o verso de número 20. Todos encontraram? Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem na leitura. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém, meus amados? Deixa a sua Bíblia aberta, e eu quero convidar você a pensar juntamente comigo nessa noite. Um dos textos mais clássicos da fé cristã é o texto de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Esse é um texto clássico da fé cristã. Eu começo essa pregação fazendo uma pergunta retórica, para que vocês comecem a pensar e a provocar vocês. O que é um verdadeiro adorador? Ou talvez nós poderíamos refinar essa pergunta: o que é um adorador? E às vezes nós temos aquela imagem de que um adorador é uma pessoa que canta num culto de domingo. Que o adorador é aquele que participa do ministério de adoração da igreja. Mas o conceito de adorador, irmãos, é muito mais profundo e não se limita a uma prática religiosa. Adorador não é uma pessoa que canta no ministério de louvor. Adorador não é uma pessoa que vem para a igreja no domingo à noite e canta com a igreja. Adorador é alguém que conforma a sua vida à exigência de alguém superior. Isso é adoração. Adorador é aquele que pega tudo que ele acreditava e ele coloca todos os seus credos, todas as suas vontades em conformidade com a exigência de alguém superior que tem poder para exigir aquilo. Isso é adoração. Adoração é quando eu olho para Deus e eu pego toda essa minha limitada vida e tudo que eu penso e todos os meus valores e eu queimo esses valores nos pés de Cristo, e agora eu recebo de Deus o que eu necessito para viver uma vida de acordo com o que Deus exige de mim. Porque Ele é o meu Senhor, e eu coloquei a minha fé nele.
E porque eu coloquei a minha fé nele, ele tem todo o poder e autoridade de exigir de mim que crie nele uma conduta de vida, uma forma de pensar, uma forma de agir que esteja de acordo com o que ele quer. Quando o homem é muito mandado pela mulher, a gente fala que o homem ele é adorador da mulher dele. Porque ele faz exatamente o que a mulher determina. Quando alguém é escravo de alguma coisa, nós dizemos na nossa linguagem cristã que aquele é o ídolo do coração de uma pessoa. Quando você não se sente bem com a ausência de algo, nós dizemos que aquilo é o ídolo do seu coração. Como o testemunho, por exemplo, do nosso irmão Wellington, que ele era fanático pelo Vasco. E na casa dele tinha bandeiras do Vasco, e tinha camisas do Vasco. E ele era louco pelo Vasco, e a vida dele era Vasco. E aquilo era o ídolo do coração dele. Se aquilo fosse tirado dele, talvez ele morreria. Mas no momento em que ele pegou a vida dele e começou a conformar a vida dele aos pés daquele que tinha poder para exigir dele adoração, ou seja, quando ele pegou a vida dele, entregou a Cristo Jesus e disse: Senhor, tudo que eu tenho é teu, aquele vazio que era preenchido pelo Vasco, agora foi preenchido pela presença do Senhor, e essa presença exige dele agora que ele faça o que Deus peça, e por causa disso, ele é um adorador. Também torcer para o Vasco, largar o Vasco é fácil, né, irmão? Quero ver largar o Corinthians. Isso é ser um adorador. Adoração, irmãos, está completamente conectado com uma entrega total. A gente até, muitas vezes, nós alertamos os pais da igreja, dizendo: pais, cuidado para não fazer dos seus filhos um motivo de adoração. Porque é muito comum nos pais, às vezes, ter tanta expectativa nos filhos, que eles acabam se tornando escravos da vontade dos filhos. Eu estava até contando para os meninos, nós estávamos lá nos Estados Unidos e a Thaís levou a gente para uma... Eu não sei o que é aquilo dali, mas é um local que tinha neve para a gente poder brincar. Era meio assim na rua, né? E muitos pais, uma montanhazinha que tinha neve, muitos pais levavam seus filhos para brincar. E aí eu estava com o Tutu e a Rebeca, estava com prancha de escorregar, e tinha uma descidinha bem legal, e eu estava ensinando o Arthur e a Rebeca a descer já, como se fosse skate, né? De repente, irmão, lá atrás eu comecei a ouvir um menino que ele não parava de gritar. Mas ele gritava muito alto, porque a mãe dele estava chamando ele para ir embora, e ele não queria ir embora. Esse menino começou a chutar a mãe dele, ele começou a bater na mãe dele, ele xingava a mãe dele, e a mãe dele: oh meu Deus, meu bebê, você está ferindo o coração da mamãe, não faça isso. E o moleque chutando a mãe e rolando, e aí de repente o molequinho ficou na frente. Ai, irmão, eu olhando para aquele menino, eu falei: cara, 2 minutinhos com esse menino. Ia ser uma delícia. E o menino chutava a mãe, gritava, e a mãe: oh, não faça isso com o coração da mamãe, você machuca o coração da mamãe. E aí o menino entrou na frente para onde o Tutu ia descer. Irmãos, incrível, eu olhei para o menino assim, eu fixei o olho nele, e eu fiz assim com o dedo, ó. O menino estava gritando. Ah! Ele saiu e continuou gritando de onde ele saiu. Falei: Tutu, se a gente estivesse no Brasil, eu ia te autorizar você quebrar esse moleque no pau. E o Tutu, ele é meio assim, né? E eu ia mesmo. Falei: gente, que coisa mais absurda. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma mãe que faz da sua criança um objeto de adoração. Porque ela conforma toda a vontade e a autoridade dela ao desejo da criança. O moleque estava lá na frente, ele não ia sair. Enquanto eu não apontei e tirei ele, ele ficou lá e ela não tomou nenhuma decisão. Essa é a forma feia da gente ver. Adoração, irmãos, não está relacionado a você apenas saber cantar ou ter a habilidade de cantar alguma coisa. Adoração está relacionado a você pegar a sua vida e colocar aos pés de Cristo Jesus. E dizer: Senhor, tudo que eu tenho, o que eu sou e o que eu possuo, e tudo aquilo que eu acredito e toda a minha esperança está aos pés do Senhor. Isso é adoração. Quando Jesus está dizendo: o Pai procura verdadeiros adoradores, Ele está dizendo que o Senhor está procurando aquelas pessoas
que do mais profundo do seu íntimo, eles tiveram uma mudança profunda na sua mente, e agora eles não adoram de boca para fora, ou seja, eles não sabem frases prontas, eles não sabem textos bíblicos de cabeça, mas o coração deles pertence totalmente ao Senhor. O verdadeiro adorador, irmãos, é aquele que em público ou no privado, em provação ou em abundância, seja na alegria ou seja na tristeza, ele continua entregando a vida dele ao Senhor e dizendo: tudo que o Senhor pensa são os meus pensamentos. Por isso que ele diz que o verdadeiro adorador é o que Deus está buscando. Porque Deus sabe, irmãos, e é extremamente fácil você cantar quando tudo vai bem, você ser grato a Deus quando todas as coisas dão certas, você ter louvores nos seus lábios quando nenhuma doença assola a tua casa. Mas deixa a doença bater na porta, deixa as coisas darem errado, aí o pai começa a procurar o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador continua firme, crendo e amando, mesmo quando tudo não vai bem. Como nós fizemos isso, irmãos? Como nós deixamos claro o que é de fato um adorador, o que de fato é essa pessoa que adora, a gente agora começa a entender que na vida do adorador existe a exaltação. Todo adorador, ele precisa exaltar e proclamar o ser que ele adora. Se você adora a Deus, você precisa ter na sua vida de adoração o hábito e a prática de exaltar e proclamar o Deus a quem você adora. E por uma coisa, talvez não sei se por uma grande coincidência, mas a fé cristã talvez seja a única fé em todo o mundo e em toda a história que os louvores e as canções que são compostas e entoadas a Deus, elas permanecem ao longo das eras. E talvez seja a fé cristã a única fé que canta em grande volume para o ser que ele adora. A fé cristã não é uma fé apenas de reflexão, de meditação. Não é apenas uma fé onde você lê, onde você prega e você ouve. A fé cristã é uma fé que você canta, é uma fé que você proclama, é uma fé que você exalta. Nós não somos apenas associados a um clube religioso, nós somos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é exaltação, meus amados? Exaltação é todo canto, glorificação e louvor que sai do profundo do nosso ser, que está envolto nas nossas emoções, para glorificar alguém. Exaltação é todo canto, adoração, que sai do profundo do nosso ser, envolto em nossas emoções, para celebrar e bendizer o ser que nós adoramos. É isso que os anjos fazem. É isso que os 4 seres viventes fazem. É isso que os milhares e milhares de anjos fazem. É isso que os 24 anciãos fazem diante de Deus. Eles não ficam como eu ouvia quando era pequeno. Quando eu era pequeno, tinha um pregador que ia na nossa igreja que ele falava assim: você sabe o que nós iremos fazer no céu 24 horas? A única coisa que nós faremos no céu é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Falei, cara, mas deve ser entediante para o céu. Ele falava assim: a gente vai ser como fantasminhas de um lado para o outro, dizendo santo, santo, santo. Aí eu lembrei daquele jogo do Pac-Man, né? Aqueles fantasminhas de um lado para o outro, santo, santo. 24. Falei, cara, mas que coisa mais entediante, né? Mas o entediante não era falar santo, era a voz do pregador. E ele fazia assim um santo tão desanimado, irmão, que eu falei, não dá vontade. Deveria ele ter explicado para nós, já que eu era uma criança que prestava atenção no que estava sendo pregado, como as crianças aqui da nossa igreja prestam atenção no que está sendo pregado, que eles não estavam apenas dizendo santo, 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 sem nenhum tipo de emoção ou de nenhum tipo de contrição diante do Senhor, muito pelo contrário.
Aquele povo está diante do Senhor exaltando da profundeza do seu íntimo, com toda a sua emoção, olhando para o Deus que está à sua frente e dizendo: tudo que nós temos, tudo que pertence a nós, nós entregamos ao Senhor em adoração, em devoção, com alegria, com emoção, com exultação na nossa alma, nós bendizemos o seu santo nome. Então, para que você não se perca, irmãos, nós estamos dizendo que o adorador deve ter na sua vida a exaltação como prática de que você realmente é um verdadeiro adorador. E eu quero nesse momento, ainda a título de introdução, começar a desafiar você a você analisar como é você como um adorador. Então vamos começar a analisar você no culto de domingo. Como você canta? Como você exalta? Como você proclama? Como as tuas emoções estão a serviço da adoração daquele que vive e reina para todo sempre? Como as tuas emoções estão envolvendo o seu canto, a sua prática? Como as emoções estão envolvendo aquilo que sai dos seus lábios? Será que o que sai dos seus lábios vem do profundo da tua alma, do teu coração, de uma convicção inabalável que passa pelos lábios, envolto de emoção e chega até Deus como um cheiro suave às suas narinas? Eu estava vendo os vídeos do povo que estava agora na passeata, debaixo de chuva, de pé, eles cantam, e eles vibram, e eles falam palavras de ordem, e eles balançam as bandeiras, e quando pisam os pés na igreja, eles dizem: santo, santo, santo. Sabe, irmãos, nós não somos chamados para ser o fantasminha do Pac-Man que fica de um lado para o outro. Deus é o Senhor do nosso coração, mas também é o Senhor da nossa mente, mas também é o Senhor das nossas palavras, mas também é o Senhor das nossas emoções. Fala: eu te amo para tua esposa sem emoção para tu ver. Lá em casa, se eu começo a responder qualquer pergunta com um tom de voz menor do que o habitual: o que você tem, pai? O que foi, pai? Pai, você está triste? Pai, você está passando mal? Pai, você está em pecado? Pai, o que houve? O que aconteceu? Por que você está assim, pai? O que houve, pai? Pai, você está bem? Pai, você está bem mesmo? Tem uma hora que eu falo assim: gente, pelo amor de Deus, eu estou bem, calma. Por que essa loucura? Porque você está falando diferente. Como é que as nossas emoções, irmãos, servem um time de futebol? Como é que as nossas emoções servem a passeatas políticas? Como é que as nossas emoções servem quando você conquista uma bênção material, mas elas não servem à exaltação ao Senhor? Está errado. O verdadeiro adorador, ele coloca as emoções a serviço daquele que ele adora. Aí você pode pensar assim: tá, pastor, beleza. Então como é que eu faço isso? E aí nós caminhamos agora para o título da nossa mensagem. Para que você possa exaltar da maneira correta, dentro da adoração correta, a tua exaltação, ela precisa estar em fundamento correto. Precisa haver um fundamento correto que controla a maneira de você se emocionar enquanto adora a Deus e que controla a tua forma de ser um verdadeiro adorador. E esse é o grande ponto da mensagem nessa noite. Qual é o fundamento da exaltação e adoração do povo de Deus? O título da mensagem é o princípio da exaltação. E o ponto da mensagem é esse. Qual é o fundamento da exaltação e adoração do povo de Deus? E o texto vai nos responder qual é o fundamento. Eu não estou chamando você, crente, para você ser um louco que sai gritando, rodando e falando coisas sem sentido. Eu não estou dizendo que você precisa agora parecer um bobo da corte, em que você fica rindo e falando e gritando e rodando. Não é sobre isso. Nós somos chamados para cantar e exaltar o Senhor com a nossa mente, com o nosso coração. Como diz a palavra do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Você canta o que sabe, você canta o que sente. Você exalta e proclama o que você tem na sua mente,
mas você exalta e proclama o que o teu coração tem sentido com o Senhor. Por isso eu quero apresentar para vocês, irmãos, os fundamentos da exaltação e adoração do povo de Deus. Você precisa desses fundamentos para a tua adoração e a tua exaltação ser bíblica e agradar de fato o coração do Senhor. Está preparado aí, crentes? O primeiro fundamento, irmãos, é o Cristo glorificado. A visão do Cristo glorificado. Esse é o ensino que está do verso 9 até o verso de número 12. Eu quero convidar você para a gente voltar no texto bíblico. João, ele está escrevendo, irmão, João é um imigrante. E talvez a força desse texto e dessa passagem esteja exatamente no fato de João ser um imigrante. O último dos discípulos que viu Jesus. João viu Jesus todo quebrado. João foi aquele discípulo que acompanhou Jesus enquanto ele estava subindo o Calvário, o caminho do Gólgota. Quando ele foi crucificado, João estava lá acompanhando Jesus de longe. João é um discípulo que vê Jesus fraco, desidratado, todo ensanguentado. Provavelmente Jesus não estava cheirando bem, 3 dias apanhando, irmão, vocês imaginam? Quando a minha mãe teve um acidente de carro e ela cortou a testa, o sangue veio todo para o cabelo. E o cabelo dela ficou totalmente endurecido e empapuçado de sangue. Quando eu encontrei minha mãe, que eu fui dar um beijo nela, eu estava muito emocionado de ver minha mãe. Naquele estado, cortada, toda cheia de sangue. Quando eu falei, ô mãe, meu Deus, e quando eu abracei, eu falei, mãe, ainda... Foi misericórdia, mas o que é isso? Fedia o cabelo. O sangue no cabelo endurecido fedia absurdamente. Provavelmente Jesus estava fedendo, irmãos. 3 dias sem banhar. Provavelmente o nosso Senhor fez as necessidades físicas na própria roupa que ele estava, porque ele estava preso e apanhando o tempo inteiro. Caminhando com os pés todo ferido, todo quebrado. Essa foi a última imagem que João teve do seu Senhor. Todo arrebentado, todo quebrado, subindo o Gólgota, quebrado para ser crucificado. De tão quebrado estava, a morte de Jesus é considerada uma das mortes mais rápidas no Calvário. João, ele vê Jesus ressuscitado, Jesus elevado aos céus, mas agora João está imigrante ou exilado na ilha de Patmos. João está sem os seus amigos, apóstolos e discípulos, e agora ele está sentado, e de repente quando ele está sentado, ele estava na perseverança em Jesus, no verso 9, na ilha de Patmos, no versículo 10, no dia do Senhor ele estava em espírito e ele ouve uma voz. A gente estava agora em viagem, irmãos. A coisa que mais conforta o coração de um imigrante é quando ele vê um rosto conhecido. É por isso que a gente sempre faz esse esforço tremendo de viajar para ver minha cunhada. Eu não gosto de ir para aquele país. Aquelas comidas é terrível. Aquele frio, eu não gosto daquele frio. Eu faço um esforço terrível. Que a bichinha está lá há 10 anos, sem ver o pai, sem ver a mãe, e os únicos parentes que ela consegue ver é a minha esposa e eu. Então a gente faz esse esforço, porque quando vê o rosto de um parente, irmão, 10 anos num país que não é o seu, aquilo ali conforta o coração, aquilo ali dá força, ânimo. A pessoa começa a distribuir presente, leva para comer num monte de lugar, faz um monte de coisa legal, porque aquilo conforta o coração. João é o cara que está na ilha de Patmos isolado, mas ele diz que de repente quando ele vira, ele escuta uma voz, ele diz que essa voz vem por detrás dele, e era uma voz forte como de trombeta, e dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas. No versículo 12, João volta para ver que voz é essa que fala comigo, e quando ele voltou, ele não viu qualquer pessoa, ele viu 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Aleluia. João tem a visão do Cristo glorificado.
Esse é o primeiro fundamento da exaltação, da vida de exaltação que toda igreja deve ter. A contemplação e a visão do Cristo glorificado. Porque o que diferencia a nossa fé, irmãos, de todas as outras religiões que têm uma figura central, outras religiões que têm um tipo de Messias no meio delas, é que a nossa fé tem um Messias que ele morreu, mas ressuscitou. E não apenas ressuscitou, ele foi glorificado junto a Deus Pai. Isso é o que torna a fé cristã única em todo o mundo. Você pode pegar todos os livros, mitologias gregas, babilônicas, todo tipo de relato filosófico religioso. Nenhuma delas terá um homem que amou o mundo, entregou a sua vida, morreu, ressuscitou, e não apenas ressuscitou, ele assentou-se à destra de Deus Pai. E esse fato da ressurreição, irmãos, é um fato que não é testemunhado e atestado apenas por algumas pessoas. Lucas, que era um médico, um homem da ciência, ele escreve dizendo: o fato da ressurreição e da subida de Jesus ao céu foi testemunhado por mais de 500 irmãos. João, inclusive, era um daqueles que viram o Senhor sendo elevado aos céus. Mas ele viu Jesus subindo. E ele falou: cara, quando é que ele vai voltar de novo? E aí, de repente, esse homem está preso, esse homem está distante dos seus companheiros, o seu Senhor não está, mas ele está perseverando, e ele ouve a voz, e ele vira. Agora ele começa a ouvir a voz daquele Jesus, não mais ressuscitado apenas, mas do Jesus glorificado. Meus amados, o fundamento da proclamação é você ter a visão do Cristo que você serve, que não é apenas a figura para estar estampada no madeiro, nas paredes, mas é aquele Senhor que está sentado à destra de Deus Pai. E como diz a palavra de Deus, Ele é o nosso advogado junto a Deus Pai. Nós não estamos falando de uma figura messiânica terrena, em que ele morre e apenas deixa ensinos. Jesus ressuscita e está presente à destra de Deus Pai e no meio da sua igreja. Nós precisamos olhar, irmãos, para o nosso Senhor, não apenas como uma figura religiosa, mas como a segunda pessoa da Trindade. Isso precisa impactar a nossa forma de proclamar. Esse é o primeiro fundamento. A visão do Cristo glorificado. Eu não sei como é que você imagina Jesus quando você canta, quando você ora, quando você lê a palavra. Mas eu gosto de trazer à minha mente cativa a ideia de que quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu não estou falando com um irmão mais velho, legal, maneiro. Eu estou falando com aquele que é Deus, Filho. Quando eu lembro da minha salvação, eu não lembro que a minha salvação foi conquistada por um homem que gostou de mim, e aí falou assim: não, como você é legal, eu vou te ajudar aqui, vou te substituir no lugar. Eu gosto de lembrar, irmãos, que Deus estava nos céus, e por me amar tanto, Ele se esvaziou da sua glória, e veio a essa terra sofrer a pior morte que Ele poderia sofrer, para que depois Ele fosse exaltado acima de todo nome. Isso é o que tem que vir à nossa mente todas as vezes que nós vamos cantar e exaltar a glória desse Senhor, que é digno de toda adoração. A visão do teu Cristo glorificado. Quando João ele vira, ele olha e ele não vê apenas mais uma pessoa, diz a palavra, que ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Em toda a história de Jesus, ele sempre se identifica como o Filho do Homem. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem vai ser traído, o Filho do Homem isso, o Filho do Homem aquilo. E de repente João vira e ele diz: ali estava o Filho do Homem. O segundo fundamento, irmãos, da nossa proclamação, onde reside a nossa exaltação, é a visão do Cristo Todo-Poderoso. Nós temos a visão do Cristo glorificado, que não está aqui, mas está à direita de Deus, e é
Deus e Senhor sobre todas as coisas, conforme nós vemos em João capítulo 1, que ele diz, ele estava com Deus e ele era Deus, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe se fez. E agora o segundo fundamento desse princípio de exaltação vai nos dar a visão do Cristo Todo-Poderoso. Eu quero que você olhe comigo novamente o texto a partir do verso 13. Essa é a verdade muito clara do verso 13 até o verso de número 16. Eu falei para vocês que João viu Cristo quebrado. João viu Cristo esmagado. Mas de repente ele olha e o Filho do Homem está diferente. E ele diz assim, esse semelhante ao Filho do Homem, versículo de número 13, ele estava com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Isso é o símbolo da realeza de Cristo. E ele diz, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Esse é o símbolo da sabedoria do nosso Senhor. No versículo de número, ainda no versículo de número, final do 14, versículo de número 15, perdão, irmãos, no final do 14 ele diz que os olhos do Senhor eram como chamas de fogo, sinal do poder e da onisciência de Cristo. Olhos como chamas de fogo remete à ideia de luz. Quando você está numa escuridão terrível e você acende um fósforo, alguma coisa começa a ser iluminada. Os olhos como chama de fogo significa dizer que nada está escondido aos olhos do nosso Senhor. Nada está encoberto aos olhos dele. Ele é o Senhor que tudo vê. Versículo de número 15, que os seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, ou seja, pés poderosos para quebrar todos os inimigos. Pés poderosos que poderiam desfazer e esmagar qualquer levante contra a soberania de Deus. E ele completa dizendo que a voz desse Senhor era como o som de muitas águas. Se tinha uma coisa que judeu tinha medo, era barulho das ondas. Barulho das ondas, barulho de água, o judeu tremia. E quando o Senhor virou para falar com ele, a voz dele não era a voz de um Jesus que tinha apanhado durante 3 dias. Era a voz que causava medo no coração dele. Ele continua dizendo, irmãos, que esse Cristo, no verso 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas, sinal do Senhor que tem a soberania sobre todas as coisas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, sinal de poder na sua palavra. E ele conclui dizendo, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Sinal de que não existe ninguém como o nosso Cristo. Esse é o segundo fundamento da visão do Cristo Todo-Poderoso. Porque quando João comparou o Cristo que ele viu com o Cristo que ele está vendo, ele viu algo totalmente diferente. Não era um Jesus que estava precisando de ajuda para beber água. Era um Jesus que a voz dele era como o som de muitas águas. Não era um Jesus que estava com a cabeça vermelha, toda ensanguentada. Era um Jesus que os seus cabelos agora eram brancos como a neve. Quando a pessoa fica desidratada e ela perde sangue, os olhos dela ficam opacos, baixinhos. Ele vê Jesus agora com os olhos como chamas de fogo. Jesus não teve condição de resistir a todas as chicotadas e marretadas que ele levou. Mas agora esse Jesus tem pés de bronze polido. A voz de Jesus estava fraquinha quando ele foi crucificado. Mas agora, da boca dele, saiu uma espada de 2 gumes. João viu um Jesus totalmente fragilizado. E agora João vê um Jesus incomparável em poder e glória. Esse é o fundamento da exaltação. É a visão do Cristo que agora é o Cristo Todo-Poderoso. E que nada escapa
escapa das suas mãos, que nada está escondido dos seus olhos, que não existe problema que Ele não consiga resolver, que não tem ameaça que Ele não consiga despedaçar, que não existe problema em que Ele não tenha uma palavra e uma solução. Não existe ninguém que ao som da voz do Senhor não tema e trema diante dEle. Esse é o fundamento da nossa exaltação. É um fundamento de que quando você olha para o céu, você não vê o teto. Quando você olha para o céu, você não vê se você está com vontade ou não de cantar. Quando você olha para o céu, você vê o Cristo que é todo poderoso, assentado à destra de Deus. Se a tua exaltação não estiver sobre esse fundamento, dependendo do dia, você exalta ou não. Se a tua adoração a Deus e a tua vida de adoração não estiver sobre esse fundamento, se a coisa der certo ou não, isso vai modelar como você vai adorar e vai exaltar. Se a sua vida não estiver sobre o fundamento da visão do Cristo glorificado e todo-poderoso, você vai estar colocando a tua vida de adoração em... Tem um termo no direito que a gente usa... Você vai depender das circunstâncias para ter uma vida de fato de adoração. Porque toda a vida aqui embaixo, ela é volátil. Então, se você espera estar bem no trabalho para ser um verdadeiro adorador e exaltar, pode ser que amanhã você esteja desempregado. E aí você diz, Senhor, por quê? Se você colocar e depender... Condição era a palavra. Se você colocar na saúde da tua família a vontade de adorar a Deus, pode ser que amanhã alguém morra e você perca a vontade de adorar. Mas quando o teu fundamento está no Cristo Todo-Poderoso, irmãos, Ele não muda. Independente do que acontecer aqui embaixo, Ele permanece fiel e poderoso para todo sempre. E a sua adoração não muda. Por que nós conhecemos pessoas que, independente da situação, eles continuam exaltando e proclamando? Porque o fundamento da exaltação está em Cristo, não nas coisas terrenas. Esse é o desafio da nossa vida, irmãos. Vocês que estão me ouvindo, vocês que são pais, que são mães, vocês que são maridos, provedores da casa, esse é o nosso desafio. Tirar o fundamento da alegria no Senhor, daquilo que está no controle das nossas mãos, e colocar naquele que tem um controle de todas as coisas. Eu tenho filhos, irmãos, e se tem uma coisa que a gente aprende a ter medo é quando a gente tem filho. Todo mundo que é pai sabe disso. O cara pode ser um brabão, doidão, muito louco, palmeirense, mas no dia que ele tem filho, ele aprende o que é ter medo. No dia que o menino adoece, ele sabe o que é orar com fervor. Ele diz, meu Deus, não leva minha criança não. Deu tanto trabalho para ter ela, meu Deus. Mas o Senhor está nos chamando para dizer, olha, essas coisas, elas são vai e vem. Mas olha para cá, olha para cima. Aqui tem fundamento sólido para a tua exaltação nunca variar. Esse é o fundamento, irmãos. É olhar para o Cristo que é todo-poderoso. E o terceiro fundamento, irmãos, e esse eu acho fantástico, é a visão do Cristo impressionante. Essa visão talvez seja uma das visões que mais eu tenho pedido para ter no Senhor. Eu tenho orado, Senhor, me ajuda a enxergar o Senhor como Deus que o Senhor é. Não como eu projeto na minha mente. Muitos de nós projetamos um tipo de Cristo para ser adorado. Então, às vezes, você vê Cristo como um Senhor assentado no seu trono que não se envolve muito com o seu povo. Talvez você possa estar vendo um Cristo que ele é aquela espécie de raspadinha, né? Se você fizer tudo certo e orar certinho, se você orar 3 vezes na semana e fizer 2 jejuns no mês, Ele vai te dar uma bênção. Mas isso, irmãos, são projeções que nós fazemos. O Senhor tem personalidade própria, forma própria. Ele tem a sua forma e a sua personalidade de ser. E a minha oração sempre é, Senhor, me faz entender e enxergar o Deus conforme o Senhor é.
Me dá a visão da glória do Senhor. Me dá a visão do Cristo que é como Ele é, para que eu o adore como Ele é. E não eu adore apenas uma projeção da minha mente. Por isso que esse terceiro fundamento é um dos fundamentos em que eu mais tenho aprendido a me impressionar com o Senhor. É o que está a partir do verso número 17, irmão. Sua Bíblia está aberta, crente? Você está comigo aí, crente? Versículo 17 diz que quando João viu, eu caí como morto. Quando João viu, ele não aguentou. As pernas dele começaram a tremer. Talvez a alma de João, ela desligou e João, ele desaba. O impacto da visão de Cristo é muito forte. Imagina esse homem, imigrante, lá na ilha de Patmos, sozinho, que tinha visto o seu Senhor todo quebrado. Agora ele se vira e tem um rosto, amigo, mas não é o rosto quebrado. É o rosto do seu Senhor glorificado, totalmente cheio de poder e glória. Irmão, só se o cara não tivesse realmente espírito para não sentir nada. Quando ele vira e vê, ele desmaia. Ele cai como morto. Irmãos, isso diz muito sobre a disposição que nós temos de ser impressionados com a visão do Cristo que nós servimos. Às vezes nós tratamos a adoração ao nosso Senhor como se fosse sobras de comida. Quando você tem acesso à comida com fartura, não dói na sua cabeça não gostar de alguma coisa. Não dói na sua alma, talvez você não comer alguma coisa que você não goste. Mas converse com uma pessoa que passou fome na vida. Ele sabe dar valor a cada grão de feijão que tem no prato dele. Uma vez um missionário estava me contando que ele comeu cabeça de macaco. Alguém já comeu cabeça de macaco? Ele falou assim, pastor, é uma das comidas mais deliciosas do mundo. Aí eu falei, cara, eu realmente, o meu gosto é muito Nutella, porque eu não pediria isso no restaurante, não. Ele, pois é. 4 dias dentro da floresta, perdido, sem nada para comer, cabeça de macaco vira lasanha. Ah, então tem um contexto. Tinha uma ausência. Ele desejava algo. Ele desejava comida. Então a cabeça de macaco fez todo sentido para ele naquela hora. Muitas vezes eu chego em casa, irmãos, depois de um culto de adoração. E muitas vezes eu chego em casa muito cabisbaixo. Porque eu queria estar no culto e eu queria cair como morto na presença do Senhor. Eu queria estar tão desejoso de ver a face do meu amado, que quando ele se revelasse para mim, eu caísse, desmoronasse como morto. Eu queria desejar tanto o meu Senhor, a ponto de quando ele passasse em nosso meio, as minhas pernas e a minha alma e o meu coração, eles não conseguissem suportar aquilo e eles desmaiassem. Tamanha a vontade que eu tenho de olhar para a face do meu Senhor e dizer, como é belo, como é poderoso, como é impactante o meu Cristo. E às vezes eu vou para casa, irmãos, parecendo que eu passeei na esquina. Às vezes eu chego em casa com a sensação de que eu saí para comprar pão na padaria, porque eu cheguei na igreja, eu fiz tudo automático e eu não pensei que nesse lugar eu precisaria exaltar e proclamar o Cristo que tem todas as coisas sobre as suas mãos. O povo passou 5 dias caminhando com um político, irmãos. Debaixo de chuva, arrebentando os pés e os joelhos, e eles estavam lá,
Como o nosso coração não pode tremer, não pode desejar a presença desse Senhor, que a sua cabeça é branca como a lã, os seus olhos como chamas de fogo, e tem todo o poder e controle sobre as suas mãos. Essa é uma palavra de profecia para nós. A solução do nosso país não está numa caminhada de político. Abram os olhos. A solução para a nossa nação não está na libertação de político A ou B. Abram os olhos. A solução do nosso país está quando nós cairmos como mortos na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Para de ser cabeça de peixe, pelo amor de Deus. A gente fica se apegando a coisas que são passageiras, e João está dizendo, o fundamento da nossa alegria e da nossa proclamação está no Cristo que impressiona. É aí onde a nossa proclamação ganha vida, é aí onde a nossa adoração se amolda a vida daquele que tem poder para exigir de nós: sejam santos, como eu sou santo. É aí onde a nossa caminhada, irmãos, ela se afina, a caminhada do Senhor. Eu quero que esse país pegue fogo. Quero que quebre tudo. Poeticamente falando, tá, irmãos? Não estou pregando anarquia aqui, não. Mas antes de tudo, eu quero a presença do meu Senhor. Ah, irmãos, como eu quero. Como eu desejo, irmãos. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o Senhor lá em casa. Talvez uns 6 anos, 7 anos atrás. Eu estava lendo um livro sobre a vida do Martin Lloyd Jones. Eu fiquei impressionado com a vida daquele homem. Como aquele homem, com tão pouca gente, tão poucos recursos, se tornou um dos maiores pregadores, uma das maiores referências da Inglaterra. Martin Lloyd Jones, irmãos, ele era um médico assistente do rei da Inglaterra, do George VI. E o médico principal do rei George VI, ele catalogava todas as doenças e fazia um fichário com todas as doenças dos seus pacientes. Então ele dizia, paciente A tem problema no fígado, paciente B tem gastrite, paciente C tem, sei lá, preguiça. E aí ele fazia um segundo fichário. Nesse segundo fichário, ele colocava, o paciente A tem problema no estômago porque está há 20 anos sem falar com a mãe. E o Lloyd Jones era o médico assistente em que ele arrumava essas fichas. Quando ele começou a ver a correlação que o médico, o chefe dele, fazia entre as doenças e os pecados, e o chefe dele não era crente, ele falou, o mundo não precisa de mais médicos, o mundo precisa de mais pregadores do Evangelho. Porque se esse cara tem gastrite porque não fala com o pai há 20 anos, então alguém precisa pregar sobre perdão para ele. Se esse cara tem problema no fígado porque ele é um alcoólatra inveterado, alguém precisa pregar o evangelho da salvação para ele. E Martin Lloyd Jones larga uma carreira promissora como médico do rei da Inglaterra para pregar para um povo simples e pobre. Esse homem viveu há mais de 120 anos e ainda hoje a vida dele impacta as pessoas. E eu estava lendo o livro da vida dele. Eu me lembro como hoje, irmãos, eu estava na sala de casa, sozinho, a Thalita já estava dormindo, a Rebeca era pequenininha, o Arthur acho que não tinha nascido ainda, eu não sei, alguma coisa assim. E eu estava na sala de casa, eu terminei de ler sobre a história dele, eu fechei o livro, eu coloquei o livro em cima do sofá, e eu falei assim, Senhor, eu acho que eu vou parar, dá não. Porque se esse aqui é o padrão de homem de Deus, eu estou muito longe disso. Cara, eu não chego na sujeira da unha de um homem desse. Deus, deixa para lá. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou limpar a igreja, eu vou pintar a igreja, vou cuidar do encanamento.
Mas ser homem de Deus, assim, igual esse cara, eu não dou conta. Esse cara, meu Deus do céu. Se esse cara era um pastor, eu não tenho nem direito de ser chamado de pastor. Irmãos, eu não sei como é que aconteceu. Eu sei que quando eu vi, eu estava no chão da sala, com a cara no tapete, e eu chorava e soluçava, como uma criança que perdeu o peito da mãe. Mas eu entrei num estado de êxtase espiritual tão profunda. Quem é espiritual vai entender isso que eu estou dizendo. Em que eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar e dizer: Deus, não me mata agora, pelo amor de Deus. E eu sentia, irmãos, uma pressão enorme, como se uma mão estivesse me pressionando, sabe, contra o tapete, eu tentando chamar a Thalita, não saía palavra da minha boca. Eu entendi que Deus estava na sala naquele dia. Eu falei: a única coisa que eu vou fazer é pedir para Deus ter misericórdia, para Ele não me matar, porque eu tenho uma filha para criar agora. Mas naquele dia, irmãos, naquela noite, naquela sala, sozinho, naquele local, eu comecei a ficar impressionado pela presença de um Deus que invadiu a sala da minha casa e quase me mata, porque eu não conseguia levantar. A minha antiga Bíblia, irmãos, eu tenho mapeado na cabeça onde está cada porção do texto bíblico. Eu sei exatamente cada local que está as referências bíblicas. Eu passei muito tempo lendo ela, então eu sei exatamente os locais onde estão as referências. E na minha mente, a única referência que vinha na minha cabeça era a referência de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, depois de umas 2 horas eu consegui levantar, lavar o rosto, o olho nem abria, e fui deitar. No outro dia eu ia pregar na igreja da 105, e quando eu sentei na mesa para tomar café, estava comendo cuscuz, aí eu falei: meu bem, aconteceu um negócio ontem aqui na sala. E ela: o que foi? Eu engasgando com cuscuz, botando cuscuz para fora. E eu comecei a chorar porque eu não conseguia falar de novo, porque o negócio ainda estava fervendo dentro do meu coração. Quando eu consegui parar e contar para ela que Deus estava lá na sala ontem, ela: meu bem, por que tu não me chamou? Eu falei: eu não dei conta, estava preso, tinha um imã debaixo de mim que me segurava. A presença do Cristo estava ali naquela sala, e eu não consegui fazer outra coisa a não ser me impressionar com Ele e cair como morto. Igreja, você caiu como morto em 2025 em algum momento da sua vida? Esse Cristo que você canta e adora todo dia, teve algum dia que você encontrou com Ele em algum lugar? Não precisa ser num culto de domingo. E quando você ouviu, você desabou? Esse é um fundamento da exaltação. Eu falei para a equipe de louvor aqui na sexta-feira, eu falei para os obreiros e eu falo para a igreja. Irmãos, tem dia que os problemas são tantos que eu não tenho vontade nenhuma de cantar. Tem dia que é tanta perseguição que eu não tenho vontade nenhuma de abrir a boca e adorar o Senhor. Tem dia que é tanta notícia desagradável, tanta apurrinhação na mente, como diz minha mãe, que eu não tenho vontade de cantar nada. Mas eu canto mesmo assim. Porque eu ensino para a minha boca e para o meu coração que não são as minhas falsas emoções que ditam se eu sou um adorador ou não. É a minha visão da glória de Cristo glorificado que me faz cantar e proclamar e exaltar as maravilhas do Senhor. Quando eu chego na igreja, às vezes não estou com vontade nenhuma de abrir a boca, eu digo: eu vou abrir os meus lábios e adorar com alegria aquele que saiu do céu, me substituiu na cruz do Calvário e está preparando um lugar para estar com Ele. Eu vou cantar. Nem que você não queira, alma miserável, mas você vai cantar, nem que não queira. Por isso que quando ele vira, ele diz: gente, quando eu vi ele,
Eu caí como morto. Esse é o fundamento, o terceiro fundamento da nossa proclamação. É a visão do Cristo que nos impressiona pelo tamanho dele. Eu estou desafiando você nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, a quando você chegar em casa hoje, não espera para amanhã, para quando você começar um novo dia, e você dobrar os seus joelhos para orar, que eu acredito que nessa igreja o povo ora para dormir. Diga: Senhor, eu preciso da visão do Cristo glorificado. Eu preciso da visão do Cristo Todo-Poderoso. Eu preciso da visão do Cristo que impressiona. Para que modele a minha exaltação e a minha vida de adoração ao Senhor. Você vai dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu não sou apenas, Senhor, um idor de culto. Eu não sou apenas uma pessoa que vai, mas eu fui comprado pelo teu sangue. O meu nome está no livro da vida. O Senhor sabia de mim antes da fundação do mundo. O Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar, e a palavra não chegou nos meus lábios, e o Senhor já sabia de tudo que eu falaria. Senhor, me dá a visão da glória do Senhor. Não deixa eu ser um crente meia tigela, meia boca, mas me faz ver a glória que transforma, que muda, que incendeia e que faz com que a nossa vida seja parecida com a vida do nosso Senhor. Essa tem que ser a oração do nosso coração, irmãos. De sair de uma vida em que a gente é tudo morno, meio frio, e começar a sentir o poder de Deus que queima vividamente no coração do povo. Quando isso acontecer, irmãos, a tua proclamação vai ser outra. A tua exaltação vai ser outra. Como a gente costuma dizer aqui num bom português, o pau está quebrando aqui embaixo. Tua cabeça vai estar no fundamento da proclamação. Eu tenho a Cristo. O mundo pode acabar, mas eu tenho Jesus. O mar pode estar agitado, irmãos. A gente está dormindo lá dentro do barco. Talvez eu acho que essa foi a surpresa de Jesus com seus discípulos. Está o mar agitado e Jesus está cochilando. E os discípulos: mestre, pelo amor de Deus, acorda. Não te importa que pereçamos. Eu imagino Cristo falando assim: cara, eles acham mesmo que iam morrer comigo dentro do barco? Passou pela cabeça desses pobres miseráveis que realmente eles iam morrer comigo dentro do barco? E ele diz: homens de pequena fé, eu estou no barco, homens. O Senhor tem dito isso para nós nessa noite. Homens e mulheres de pequena fé, eu estou aqui. E se você quer sair de um estágio em que parece que você tem que se esforçar para ser crente, para um estágio onde você tem que se segurar para não proclamar a Cristo em qualquer lugar, você precisa ter a visão do Cristo como fundamento da tua adoração. E eu vou dizer algo para você: só vem através de oração. Crentes da Assembleia de Deus Ebenezer que estão me ouvindo nessa noite, você está sendo chamado para cair como morto. E o meu desejo é que vocês caiam como morto essa semana. Meu desejo é que quando você abrir a sua Bíblia para fazer um devocional, de repente, quando você menos perceber, você está lá tomado pelo poder de Deus. Eu vou entrar em um propósito de oração, que eu quero que quando vocês estiverem dentro do metrô, Deus pegue vocês dentro do metrô. Quando vocês estiverem caminhando na rua, vocês têm que parar em um lugar, porque vocês não dão conta. Vocês vão estar dirigindo, vocês vão ter que encostar o carro. Vocês vão estar no trabalho, vão ter que correr para o banheiro, porque tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? O Senhor está começando a revelar a glória dele para você. Você crê nisso, irmãos? Amém. Depois a gente não vai precisar ficar: canta, irmãos, levanta, irmãos, glorifica, irmãos, exalta, irmãos, lá, irmãos. A gente vai ter que falar assim: igreja, já pode parar, que a gente tem que pregar agora. E o
povo fogueado, pipocando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso.